Aí o outro é a construção do conhecimento, que foi um pouco do que a Camila trouxe, né? Esse é um aspecto assim que Paulo Freire foi a nossa fonte completamente, né? Porque ele desenvolveu na obra dele todo um argumento, né, sobre a construção do conhecimento, respeitando a autonomia de todo mundo que está envolvido, a identidade de todo mundo que está envolvido, né, do professor, da professora, dos alunos, das alunas, né, tem todo aquele arcabouço dele sobre a educação bancária, né, que é essa ideia de que o professor sabe, o aluno não sabe, e o professor vai transmitir para o aluno. Isso pode parecer hoje em dia, com internet, com Google, não sei o quê, o conhecimento está aí, isso não existe mais. Mas a escola, muitas vezes, está ignorando um pouco, né, o que está acontecendo, né, dessas mudanças. Então, essa questão da construção do conhecimento também é muito importante para pensar a educação para a democracia. Em que medida é propiciada aos educandos e às educandas oportunidade de construção ativa do conhecimento? A identidade cultural da comunidade escolar é considerada nesse fazer pedagógico? Existe valorização da autonomia dos educandos na construção do conhecimento? Existe diálogo, né, entre os componentes curriculares e a realidade da comunidade escolar? A curiosidade e a criatividade dos educadores, das educadoras, dos educandos, das educandas, são reforçados nesse processo educativo? Então, essa dimensão também é muito importante, a dimensão da construção do conhecimento. Uma outra dimensão que a gente achou fundamental foi essa dimensão da relação com a comunidade. Tem um professor da UNB que já deu algumas aulas lá para a gente no programa de professores, o nome dele é Pedro Gontijo, que ele fala uma coisa que a gente acha muito interessante, que ele diz assim, que tem algumas escolas que se a gente pegasse uma retroescavadora gigante, tirasse aquela escola do bairro A, e mudasse para o bairro B, lá no bairro A ninguém ia sentir falta da escola, só quem estuda nela, quem trabalha nela. Porque ela está ali, mas não tem relação com nada que está acontecendo em volta, né? Então, é um pouco isso, né? A relação dessa escola com a comunidade, né? Quais as características da comunidade no qual a escola está inserida? Quais as potencialidades e as dificuldades dessa comunidade? Qual é a relação da escola com a comunidade? Como que a comunidade vê essa escola? De que maneira a comunidade participa da escola? De que forma a escola contribui com a comunidade? Os problemas da comunidade são abordados na escola? Como que são abordados, né? Então, é essa perspectiva da relação da escola com a comunidade. A escola é aquele mundinho ali fechado nela mesma? Ou ela realmente tem uma interação com essa comunidade, ela entende a comunidade que ela está inserida, a comunidade consegue perceber que essa escola faz parte dela. Qual o papel da escola para ajudar essa comunidade a superar as dificuldades que a comunidade enfrenta? Porque muitas vezes esse aluno, essa aluna, com toda a identidade que ele tem, com toda a realidade que ele traz desse contexto que ele vive, não é considerado, né? É como se entrou a partir do momento que entrou pela porta da escola, esquece tudo que está lá fora. E a gente sabe que não tem jeito, né? Então, é uma outra dimensão bem importante. E a última é a dimensão dos temas transversais, né? Que é como que a escola trabalha esses temas transversais. Quem pode ler para a gente? Em que medida os temas importantes de nossa atualidade são tratados na escola? Como a escola trabalha temas relacionados à democracia, cidadania e política? Como são abordadas as questões de diferenças e diversidade? Como são abordadas as questões de direitos humanos? Como são abordadas as questões de identidade cultural?
Quais temas transversais são mais importantes para o desenvolvimento cidadão da comunidade escolar? Então, aqui a gente tem, nessa dimensão, essa preocupação de que como que os temas transversais eles são trabalhados, principalmente no que se refere à democracia, cidadania, política, direitos humanos, identidade cultural, né? Então, a gente acha que isso tem muito a ver com educação para a democracia. Quando vocês, nesse momento, que vocês tiveram contato com essas, né, dimensões organizadas dessa forma e com essas questões, que sentimentos, que percepções assim vêm? Que mais? Eu venho de outra escola, de uma organização muito diferente da que eu trabalho agora, mas o patrão é o mesmo, né? Então, assim, eu vejo hoje uma organização numa escola e uma organização noutra escola. Quando se coloca aquela questão do direito não, mas da oportunidade de se escutar o aluno e tudo, aí eu me reporto à minha época de estudante também. Realmente fecha com o que você colocou, né? Porque a gente era barado em tudo. Existia a norma e a gente era punido para tudo. Hoje, as normas existem e, como é que eu vou explicar? Existe uma resistência de se obedecer certas normas existentes num estabelecimento de ensino ou numa entidade, ou acredito que até às vezes mesmo numa empresa. Como trabalhar isso? Porque isso são vícios que já vêm da família. Né? Então, a gente encontra hoje resistência a normas, para o bom funcionamento de um estabelecimento. E aí nós trabalhamos com esses conflitos hoje, família, escola, e aí a escola inserida na comunidade, a comunidade inserida na escola. Eu venho de duas realidades bem diferentes. Numa onde realmente a escola está inserida na comunidade e a comunidade na escola. E noutra que eu não consigo visualizar isso hoje, não. O que mais? Até nessa visão de usar o conhecimento, né, da gente aplicar algo diferente. Através do programa PIBID, nosso colégio, a gente teve a oportunidade de conhecer uma escola, uma tribo indígena. Então, trabalhando os temas de cultura, o nosso professor de sociologia, professor Hugo, ele deu essa oportunidade para os alunos interessados irem até a tribo indígena, aqui em Major Cristina, aqui perto. Então, a gente foi lá, teve esse contato, né? E aquela diferença, né? Bom, galera, a gente está vendo a realidade aqui, né? Não é só uma mera informação. A gente está fazendo alguma coisa. A gente também levou alguns donativos para eles e tudo, mas o que chama atenção é isso, né? Eu vejo, como estudante, eu dizendo agora, é muito diferente a gente estar ali na escola, ali o dia prova, decorando conteúdo, tal, aquela coisa que a gente já sabe que todo mundo tem, já teve, de quando você usa o conhecimento para alguma coisa, né? Essa transversalidade no conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante e, com certeza, né, a gente nunca pode generalizar, mas motiva, sim, alunos a estarem dando continuidade a essa ação, né? Na comunidade, na escola, né? Usar o conhecimento para alguma coisa. Mais alguém quer comentar? Não? A Nilza, nossa leitora oficial, eu acho que ela trouxe várias questões, né, importantes. Eu acho que uma, que é uma questão de fundo que você está falando, é a questão da disciplina, né? Que eu acho que é uma queixa, disciplina, limites, autoridade, né? E eu acho que essa é uma questão bem complexa, né? Eu acho que tem a ver com um modelo de escola que não combina mais com o que a sociedade tá vivendo de mudança. Eu acho que esse é um aspecto. Eu acho que um outro aspecto tem a ver com o que a gente comentou antes, que a escola ela tem um limite, né? Então, os alunos e as alunas que a escola está recebendo, eles estão vivendo um contexto muito particular
e que esse contexto se reflete na escola, e não tem como fazer aquilo, né? Entra aqui na escola e deixa tudo para trás. Não, vai vir tudo, vai vir tudo, vai vir tudo. E tem a ver com a educação para a democracia, sim, porque às vezes a educação para a democracia pode ser vista como algo desvirtuado, que não é, como se fosse não existir regras, não existir autoridade. E democracia não tem nada a ver com isso. Tem a ver com regras, tem a ver com autoridade, mas tem a ver com como essas regras e essa autoridade funcionam e que valores sustentam essa regra e essa autoridade, né? Então, acho que é bem complexo. Mas eu vejo que o cerne mesmo da mudança é o trabalho coletivo dos professores, junto com a direção e junto com os alunos. Eu vejo que é o cerne da mudança. Eu não consigo assim vislumbrar uma outra saída, porque o sofrimento termina sendo muito grande. A gente vê que tem um sofrimento instalado, né? Tem um sofrimento instalado, que é muito grande. E eu não consigo enxergar uma saída para isso que não seja realmente um trabalho coletivo da escola, cada uma se pensar e ver o que a gente pode fazer, né? Para promover as mudanças que a gente precisa na nossa realidade, aqui, particular, né? O coletivo dos profissionais está afetado, né? Cada um puxa a brasa para o seu assado. E aí, os educandos, eles percebem isso. E aí, como trabalhar num ambiente assim? É bem complicado. Sim. Não, são muitos desafios, né? Porque eu só consigo enxergar a educação como esse processo coletivo. Ele é coletivo. A escola tem eu acho que cada escola tem uma alma, cada escola tem uma identidade, cada escola tem um jeito de ser, né, próprio. E que se né, não houver um trabalho coletivo ali de buscar soluções novas, criativas juntos, é muito difícil. Isso fazendo uma análise ali, né, no nível micro, mas aí também a gente tem as outras análises, né, das políticas públicas de educação. A gente não pode ficar só em um aspecto, né, e vendo só de uma maneira individualizada, né, porque tudo está dentro de um contexto, né? É pensar um projeto coletivo. Pensar um projeto coletivo e que haja uma unidade também. Porque não dá para ter várias opiniões e cada lugar é de um jeito e assim vai passando o ano e vai aquela professora de um jeito, aquele de outro. Mas e daí? Tem que ter uma unidade, tem que ter uma coesão. E que aquela unidade daí tem a alma que você fala, né? Tem uma alma, tem um aspecto. Né? E que essa unidade também não anule as diversidades, né? Mas Fala em identidade, se for pensar de uma forma micro. Quando se pensa em identidade, quando eu vou pensar de uma forma micro, o meu grupo, eu tenho 25 crianças, trabalho num bairro grande. Eu fui ver quantas crianças eram do bairro nativas daquele espaço. Eu tinha né? E as outras crianças todas vieram de vários lugares de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, como que eu posso falar com essas crianças só as questões da ilha? Eu não posso contemplar só isso. Quando eu vou falar com uma família, eu não posso ver essa família só com
a cultura daqui, que tem uma ideia de educação, que tem uma ideia de higiene e outros tantos aspectos, né? E então são dificuldades que a gente encontra diariamente e que muitas vezes a gente não tem suporte de coordenação, não tem suporte de direção, a gente não é compreendida pela família, né? Mas ainda assim eu vejo que a gente está avançando, né? Porque eu acho que a gente só apontou, eu principalmente só falei de pontos negativos e das nossas dificuldades, mas ainda assim eu acho que a gente vem avançando ao longo do tempo, a gente já vem pensando sobre democracia, a gente vem pensando sobre como que pode ser então essa participação que tanto se fala, né? Porque existe uma dúvida constante de como é essa participação, como que a gente pode fazer isso, né? Só nas discussões, vamos ficar só brigando e falando e não pôr em prática. Então, eu acho que, apesar de tudo, a gente vem evoluindo, vem crescendo e pensando em educação. É claro que a gente está num processo de muitas mudanças, a parte tecnológica, a parte política, que existem muitas discussões a serem feitas e aprender ainda sobre isso, né? Mas a gente está num processo de construção, ainda acredito nisso. Com certeza. Estamos, eu também acredito. E eu acho que essa... eu perguntei para vocês que sentimento, né, que percepção vocês tinham quando observavam essas dimensões, porque em alguns momentos o meu sentimento é um sentimento assim, nossa, é muita coisa, né? Mas, por outro lado, quando a gente também começa a fazer, a gente vai vendo que uma coisa está ligada à outra e que as parcerias também vão começando a acontecer. Teve um professor dessa última edição do Missão, que ele desenvolveu um projeto que foi muito legal, que ele trabalhou com os alunos dele, ele estava trabalhando a democracia grega, e ele foi para a praça da cidade, e na praça da cidade ele foi discutir, ele e os alunos discutindo os problemas do bairro na praça. A Ágora, na praça. E depois ele fez uma relação entre o que eles estavam fazendo ali e a democracia e tal. E ele trouxe, né, esse projeto. E como que isso movimentou os alunos e movimentou as turmas, e como o relato dele, desse projeto, mobilizou os outros professores do curso. Então, mais de um falou, nossa, ano que vem eu vou fazer isso também. Então, assim, quando a gente olha todas essas questões, pode vir... pode vir esse sentimento, é muita coisa porque tem muita história pela frente, né? Tem muita história para trás, tem muita história pela frente. Então, é muita coisa mesmo, ainda bem. Mas, a gente, no nosso tempo, que a gente vai participar dessa história, a gente pode ir dando a nossa contribuição, junto com as outras pessoas, e aí a gente vai vendo que o movimento vai acontecendo, né? Uhum. Certamente. E deixa eu ver que horas são, só para me organizar aqui. 45. Nossa, gente, já está tarde. Por isso que eu fui vendo que o povo foi indo embora, né? Já deu. Com certeza. Então, vocês me dão só mais 5 minutos, eu juro que aí acabou. Vocês podem? 5? Rapidinho. Uma partezinha eu vou deixar de gostinho de quero mais, porque não vai dar tempo. Gente, agora eu vou pedir licença para a Leia. São 5 minutos de propaganda. É rapidinho. É o seguinte, porque, como eu falei para vocês, eu trabalho nesses programas de educação para a democracia, né, lá da Câmara. A gente agora lançou esse ano esse ambiente virtual,
que é a Escola Virtual de Cidadania, que é um ambiente que a gente quer reunir recursos e objetos assim de aprendizagem para apoiar o professor, para trabalhar alguns desses temas de cidadania, democracia, poder legislativo. Já tem algum acervo já tem um acervo aí na escola, mas a ideia ela foi lançada em novembro, então é bebezinho, né? A ideia é que esse ano a gente consiga colocar muito material aí. E a gente está com inscrições abertas para a nossa formação de professores, que é a Missão Pedagógica no Parlamento. As inscrições estão abertas. Como é que funciona o Missão Pedagógica no Parlamento? O processo seletivo dele já é uma formação. Então, a gente oferece 428 vagas para um curso à distância de 30 horas, que se chama Educação para a Democracia e o Parlamento. Então, o professor que participa do curso e tem a aprovação no curso já tem a certificação. E os 54 professores, 2 por estado, com os melhores desempenhos, eles participam de outras etapas da formação, que vão para Brasília, ficam uma semana lá com a gente, e depois tem um outro módulo à distância para elaborar um projeto para aplicar na escola. Esses 54, 2 por estado, que são os que têm os melhores desempenhos no curso, eles vão para Brasília com todas as despesas pagas, e o próprio curso é muito legal. Então, assim, mesmo que você não seja selecionado para outra etapa, fazer o curso é muito bom, porque você tem contato com professores de outros estados e também tem a certificação, né, do curso, é um curso de 30 horas. Então, é a Missão Pedagógica no Parlamento, as inscrições estão abertas, é só entrar no site da EVC. Ele está aparecendo ali daquele jeito, mas tem um jeito mais fácil, que é www.câmara.leg.br/EVC. Escola Virtual de Cidadania. Aí você entra lá e tem ali a parte do Missão Pedagógica, aí tem lá o que é a missão, tem mais detalhes sobre essa inscrição. E deixa eu ver se eu consigo passar o... Não precisa entrar para função. Ver se eu consigo passar um videozinho deles. E aí eu queria só... Com o objetivo de disponibilizar conteúdos pedagógicos sobre cidadania política e educação para a democracia, que dialoguem com os diversos públicos da sociedade, com o objetivo de disponibilizar conteúdos pedagógicos sobre cidadania política e educação para a democracia que dialoguem com os diversos públicos da sociedade, foi criada a EVC, Escola Virtual de Cidadania. É uma escola que propõe suprir a sociedade com informações que auxiliarão a formação cidadã, reunindo em um único local, organizado e dinâmico, objetos de aprendizagem. A Câmara dos Deputados, por meio da EVC, traz sua contribuição para a construção e amadurecimento da cidadania ativa, no exercício da crítica consciente e da reflexão embasada em materiais didático-pedagógicos desenvolvidos para esse fim. Nesse ambiente virtual, é possível ter acesso a cursos, vídeos, jogos, fluxogramas, cartilhas eletrônicas, textos informativos e ainda se informar sobre os programas presenciais voltados à sociedade como Parlamento Jovem Brasileiro, Missão Pedagógica no Parlamento, Estágio Visita de Curta Duração, entre outros. Pode-se também ter acesso aos editais e processos seletivos desses programas. A EVC se apresenta como um espaço de referência quando o tema é Educação para a Democracia. Para acessar a Escola Virtual de Cidadania, digite www.câmara.leg.br/EVC.
Construa sua trilha de aprendizagem de acordo com seu perfil. Explore as opções disponíveis para você. Cidadania se conquista passo a passo e a Câmara oferece o ponto de partida. Então, esse foi o momento propaganda, porque esse projeto é lá da coordenação que eu trabalho, Coordenação de Educação para a Democracia. É bebezinho mesmo, foi lançado em novembro. Então, assim, está começando, né? Mas a nossa ideia é que nesse espaço tenha muito conteúdo que possa ser utilizado pelos professores e pelas professoras. Essa é a nossa intenção. Está começando, né? Mas a gente quer que seja um espaço que tenha muito conteúdo que os professores possam utilizar, né? E lá, dentro da EVC, existe o link para as inscrições do Missão, que assim é um programa muito bacana, realmente vale a pena. Eu sou suspeita para falar, mas assim é porque a gente realmente faz com muito carinho, com muito cuidado. E uma questão bem importante para ressaltar é que são programas institucionais, né? Não são programas ligados a determinado partido ou outro, porque são programas da instituição, né? Que como programas da instituição, eles têm realmente esse caráter apartidário, né? Que não tem problema nenhum partido, não é isso que eu estou querendo dizer, mas são espaços diferentes, né? E é o espaço institucional mesmo, que para promover esses espaços educativos, tá bom? Então, o Missão? Não vai ser cancelado, não. A gente já tem. Pois é, a gente já tem a aprovação para o 2017, né? Mas as perspectivas, né? Então, gente, eu queria muito agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E eu vou deixar meu e-mail com vocês, tá? Deixei meu e-mail pessoal, porque o e-mail institucional é bem pequenininho, né? Aí ele vive cheio, lotado, aí volta. Ah, fechou? Mas aí... No material tem. Então é isso. É alicegomes.vida@gmail.com. Então, se alguém quiser continuar, né, conversando, trocando alguma ideia, eu estou super à disposição, tá? Muito obrigada.